Boa noite, nós vamos falar hoje sobre descontos em viagens aéreas. Vamos continuar o assunto da semana passada. Semana passada a gente já começou, não sei quem estava aqui na semana passada, né? Que já começou a assistir. Então, semana passada nós falamos sobre como reduzir os custos da viagem e eu dei algumas dicas sobre a compra da passagem. Só que quando eu comecei a falar sobre os descontos, achei que ficou tudo muito corrido e não deu para eu falar tudo que eu queria. Por isso que eu optei por continuar esse assunto hoje, para que possa ficar bem claro. Não sei se todos vocês viram o post que eu fiz hoje lá no perfil do Cadeira Voadora. E eu falei a respeito de muitas pessoas acharem que descontos e isenções para pessoas com deficiência são privilégios. Imagina, né, gente? Não são privilégios de jeito nenhum, com os altos custos que a gente tem. E como o Estado não providencia a acessibilidade da forma como a gente precisa, a gente ainda está engatinhando em matéria de acessibilidade, a gente ainda não tem condições de estudar, trabalhar da forma como a gente precisava, da forma como qualquer pessoa faz, desde que não tenha nenhuma deficiência. É muito compreensível que o Estado e as empresas concedam esses benefícios, esses descontos, essas isenções como políticas afirmativas, né? O nome disso são políticas afirmativas, como forma de nos compensar por nossos direitos não estarem sendo atendidos. Então, todos sejam muito bem-vindos, vamos começar, né? Eu vou começar mesmo tendo ainda pouca gente. Uma rodinha da cadeira é uma facada, é verdade, é um absurdo o preço das coisas que a gente precisa comprar no cotidiano, né? Então, vamos falar do desconto nas passagens aéreas. Quem é que estava aí na semana passada? Tem alguém que estava aí na semana passada que já assistiu a primeira parte sobre redução de custos nas viagens? É muito importante a gente saber que o custo pode ser reduzido de várias formas, né? E lá no YouTube já tem um vídeo a respeito, um vídeo com a live da semana passada, então dá pra gente falar sobre os descontos. Então, gente, vamos falar primeiro sobre o principal desconto, que é o que mais as pessoas perguntam nas redes sociais e a gente vê que tem pouca informação a respeito e às vezes as pessoas querem obter esse desconto sendo que não tem direito a eles. Hoje mais cedo eu estava conversando com a Luana sobre isso, né, Luana? A Luana já entrou aí. Como que nós somos ainda muito mal informados. A gente às vezes exige aquilo a que a gente não tem direito e às vezes aquilo a que a gente tem direito a gente não exige porque não conhece muito bem os direitos. Eu sou da opinião, e eu sempre falo isso com as pessoas, que a gente precisa arquivar no nosso celular as principais leis, porque na hora que a pessoa for discutir com a gente ou não quiser, não aceitar, conceder o direito, se for o nosso direito e a pessoa não quiser conceder o acesso a esse direito, a gente tem a lei para mostrar e a gente tem que ser firme. Não é necessário brigar, não é necessário ofender, mas a gente tem que ser firme, porque é um direito da gente. E acho que além de mim, outras pessoas provavelmente já tiveram a oportunidade de constatar que todas as vezes que a gente conhece o nosso direito e nós somos firmes na hora de exigir o cumprimento desse direito, a pessoa trata a gente de outra forma, porque ela sabe que ela não está falando com qualquer pessoa. Então, o desconto de 80%, no mínimo 80%,
tá ok, gente? A lei diz no mínimo. O desconto que dá direito, o direito que dá que ao desconto de 80% no mínimo nas passagens aéreas é para o acompanhante da pessoa com deficiência, não é para a passagem da pessoa com deficiência. E o que está por trás desse direito para a gente compreender melhor por qual razão que o desconto não é na passagem da pessoa com deficiência, o desconto é na passagem do acompanhante. É porque só tem direito a esse desconto a pessoa com deficiência que precisa do acompanhante. Isso é uma forma de prover à pessoa com deficiência aquilo que ela necessita para que ela tenha uma viagem aérea segura, confortável e que ela tenha a independência possível, uma vez que as companhias aéreas não têm como destinar uma pessoa, ainda mais, isso está ficando cada vez mais grave, porque quanto mais a crise econômica atinge todos os países, não só o Brasil, isso não tem nada a ver com a pandemia da Covid, isso já é bem antes. O que está acontecendo? Estão diminuindo os funcionários das companhias aéreas, porque as companhias aéreas estão dispensando esses funcionários para reduzir custo de voo. Mais uma razão para que as companhias aéreas tenham interesse em dar esse desconto, em conceder esse desconto, porque o acompanhante vai estar lá, como a Grazi falou, auxiliando a pessoa com deficiência, uma vez que a companhia aérea não tem comissários suficientes para cumprir essa função. Vocês vejam que no aeroporto nós somos atendidos num balcão preferencial, nós temos uma pessoa que vá conosco até a sala de embarque. Estou falando aqui do Brasil, as leis brasileiras, tá, gente? Porque não, é preciso ter muito claro que não necessariamente em outros países as leis vão ser semelhantes. Por exemplo, na Inglaterra, eu não tive acesso a uma pessoa para poder me levar até a aeronave. Eu tive que ir sozinha em Londres. Aqui no Brasil, não. A lei garante que se a gente pedir a assistência com até 72 horas de antecedência, nós teremos direito a essa assistência. Luciene, o distanciamento social, por enquanto a gente mesmo que vai ter que manter, a gente não pode viajar nesse momento. Quando voltar, a gente ainda não sabe como vai ser. Eu não viajaria enquanto tiver risco de contrair a Covid. Mais uma coisa que Luana e eu estávamos conversando hoje. Mas não acredito que vá voltar enquanto houver riscos. O que não significa que a gente não possa planejar a nossa viagem, que é uma coisa que eu já tenho falado. Então, o desconto para o nosso acompanhante é pela razão de que não há funcionários suficientes durante um voo para auxiliar as pessoas com deficiência, nem naquilo que é previsto pela lei. Porque, por exemplo, a pessoa com deficiência tem direito a ser conduzida numa cadeira de transbordo até o toalete, mas até que o comissário possa se liberar do trabalho que ele faz ali durante um voo, porque vocês vão notar que cada vez tem menos comissários num voo. Então, às vezes, a gente toca a campainha, demora muito para poder aparecer alguém.
Então, isso é a razão pela qual o acompanhante tem direito ao desconto. Esta lógica está presente em várias outras coisas. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Só para a gente compreender essa lógica do desconto ser para o acompanhante e não para a pessoa com deficiência. Eu não vou poder ficar lendo o tempo todo as perguntas de vocês, porque senão eu me perco. Mas eu prometo para vocês que de vez em quando eu dou uma olhada para poder responder todas ao mesmo tempo. Tá combinado? Assim, mas se eu demorar, vocês me lembram, por favor, tá? Então, por exemplo, em Londres tem aquela roda gigante que é mais gigante ainda, que é a London Eye. Não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar. Quando eu cheguei para comprar minha entrada lá na London Eye, nós perguntamos se havia algum desconto. Aliás, nem precisou, tinha placa para todo lado explicando as questões relacionadas à pessoa com deficiência. Então, aí estava escrito que o desconto era pro acompanhante. Por qual razão? Para poder o acompanhante fornecer para a pessoa com deficiência a segurança que a pessoa com deficiência precisa. Porque a segurança básica é fornecida ali, mas tem coisas muito específicas que mudam de pessoa com deficiência para pessoa com deficiência, que o ideal seja que um acompanhante esteja ali presente para poder reduzir os riscos. Então, é por isso que o desconto é para o acompanhante na viagem aérea. E isso dentro da aeronave, não tem nada a ver com o lado de fora da aeronave, tá certo? Porque do lado de fora, aí será necessário prover toda tudo que nós necessitamos para que nós tenhamos condições de acessar todas as dependências do aeroporto e a aeronave em condições de segurança. Então, dito isso, que o desconto é para o acompanhante e no mínimo 80%, de 80% a 100% do valor, não importa a finalidade da viagem, ok, gente? Tem gente que pensa que o desconto é só para quem vai fazer viagem de tratamento. Não. Por isso que eu quis explicar essa lógica toda para vocês. É para que a gente compreenda que a lógica não é o tratamento. A lógica é a falta de acessibilidade e a falta de condições para que a pessoa com deficiência viaje com conforto e segurança. Então, quando é que eu tenho direito ao desconto para o meu acompanhante? Quando, sozinha, eu não tenho condições de me alimentar e não tenho condições de ir até o toalete. Não de ir até o toalete, me conduzir até o toalete é o comissário, porque aí ele é que foi treinado para poder saber as condições de segurança de bordo. Então, ele é que sabe o momento em que ele pode trazer essa cadeira para mim. Que, por exemplo, num momento de turbulência, o comissário não vai me levar até o toalete, porque o risco de acidente é muito grande. Então, ele me conduz e ele é que, pelo menos em tese, foi treinado para poder tirar a cadeira de transbordo do lugar onde ela fica atada, por causa de todas as condições de segurança que são necessárias a bordo para que não haja nenhum acidente. Então, ele me leva até o toalete, mas dentro do toalete, se eu não tiver condições de me virar sozinha, eu preciso de um acompanhante, porque aí o comissário não está autorizado a me ajudar dentro do toalete, a fazer a minha higiene, a passar uma sonda, alguma coisa semelhante. Nem está autorizado a me auxiliar na alimentação. Se eu precisar de um acompanhante para isso, ou
no caso de uma pessoa com deficiência intelectual que precisa de um acompanhante para poder conseguir compreender as orientações que são dadas, se tiver necessidade de um desembarque numa emergência, alguma coisa assim. Se essa pessoa não der conta de compreender as orientações, então ela precisa do acompanhante. Então, o desconto vai ser oferecido ao acompanhante da pessoa com deficiência apenas quando a pessoa com deficiência não consegue suprir as necessidades fisiológicas sem o auxílio de outra pessoa. Até por aí, tá ok? Vou dar uma olhada rápida nas perguntas, tá bom? Para ver se tem alguma pergunta sobre isso. Além de não caber nas cadeiras de acesso para a aeronave, tem tido muitas dificuldades para usar primeiro poltrona como acompanhante, ok? Mesmo com o acompanhante, temos que esperar o comissário para trazer a cadeira, sim. Mesmo com o acompanhante, a gente tem que esperar. O desconto foi um ganho para a qualidade de vida e segurança em viagens. Nossa, Denise, concordo totalmente. Foi um ganho para a qualidade de vida e para a segurança, sim. Por isso que ele é tão importante. Tá ok. Lembrando que eu fixei o assunto aqui hoje, tá? O assunto aqui hoje é desconto em viagem aérea. Se eu não vou poder parar para poder tratar de outro assunto. Se vocês quiserem, vocês podem me mandar uma mensagem que eu trato desse assunto ou dos outros assuntos numa outra live. A Luana tá dizendo que nos Estados Unidos não teve atendimento preferencial. É verdade, você sabe que a gente não tem atendimento preferencial em qualquer país. Por causa da mesma lógica, são políticas afirmativas. A gente tem atendimento preferencial e descontos quando aquele país não dá condições de nos equiparar às outras pessoas. À medida que aquele país vai concedendo cada vez mais acessibilidade e cada vez mais inclusão para as pessoas com deficiência, aí não tem por que haver preferência. Por isso, eu não sei se em todos os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos as leis às vezes mudam de estado para estado. Então, eu não vou saber afirmar isso para vocês. Mas nos lugares que eu conheço, de fato, não tem atendimento preferencial e nem descontos. Mas tem exceções, tá? Tem exceções. Então, continuando. O desconto é para o acompanhante, não importa a finalidade da viagem. E as taxas do aeroporto devem ser pagas. Não há desconto para a taxa no aeroporto. É claro, mais uma vez, a lógica é a mesma. O desconto é porque não tem funcionários a bordo suficientes para poder nos ajudar. E eles precisam que a gente tenha condições de conforto e de segurança, ok? E esse desconto só tem validade aqui no Brasil. Isso é uma lei brasileira. Precisa ficar bem claro, principalmente para as pessoas que acham que o Brasil é o pior país. A gente tem muitos problemas de fato, mas em matéria de legislação para pessoa com deficiência, a nossa legislação é muito boa. Ela só precisa ser cumprida. Agora, depende de nós, pessoas com deficiência, também, que ela seja cumprida. Porque nós precisamos denunciar, nós precisamos conhecer os nossos direitos para poder exigir os nossos direitos, não é verdade? Então, mesmo que for uma viagem internacional, a viagem precisa ser iniciada no Brasil. Mesmo que tiver conexão e a conexão for por outra companhia aérea. Mas, pelo amor de Deus, presta atenção nesse mas, tá bom? A gente precisa comprar aquela passagem vinculada, que a gente chama de voo code share. O que significa isso? Significa que na hora que eu compro a passagem, por exemplo, eu vou daqui para Porto, em Portugal. Então, eu preciso fazer uma conexão em Lisboa.
Então, por exemplo, eu vou para uma cidade em outro país que eu preciso sair de Belo Horizonte e fazer uma conexão em São Paulo. Então, por exemplo, eu saio de Belo Horizonte, só um exemplo, tá, gente? Saio de Belo Horizonte voando Gol e chego em São Paulo, pego um voo da Air France, porque não tem voo direto. Então, quando não tem voo direto e que eu precisar de uma conexão, eu tenho que comprar o voo inteiro operado pela mesma empresa. Então, na hora que eu for comprar o voo, eu tenho que comprar o voo inteiro. Eu não posso comprar um pedacinho numa companhia, um pedacinho na outra companhia. Vamos supor que eu vou comprar o voo inteiro pela Gol. Então, a Gol tem como parceira a Air France. Gente, nem sei se a Air France é parceira da Gol. Tô dando um exemplo. Mas, na hora que eu compro pela Gol o voo todo, ou pela Air France o voo todo, todas essas companhias têm parceiras. Então, como eu comprei o voo inteiro tem desconto para o acompanhante, ok? Agora, se eu comprar a passagem separadamente, vamos supor que eu queira aproveitar descontos que a companhia aérea está oferecendo para qualquer pessoa. E aí eu compro a passagem de Belo Horizonte até Lisboa pela Latam e depois compro de Lisboa até Porto por uma outra companhia separadamente. Aí eu já não tenho mais direito ao desconto para o acompanhante. Ok? Só tenho desconto quando o voo inteiro for operado pela mesma companhia aérea. Gente, tá tudo bem aí com a conexão? Se tiver algum problema, por favor, me falem, tá? Deixa eu ver aqui. Tem um sobrinho que tem câncer no cérebro, está com dificuldade para andar, já perdeu a audição e um pouco da visão. Como acompanhante, eu tenho esse desconto. É, a gente vai precisar, eu vou continuar o assunto, eu acredito que vai ficar mais claro para você, tá, Nilciane? Porque vai depender da idade dessa criança, mas se ela não tiver condições de viajar sozinha, pelo que você tá falando, não tem condições de viajar sozinha. Aí, em tese, o acompanhante tem direito ao desconto, sim. Só que eu vou continuar falando aqui, você vai ver que tem outros critérios. Um outro critério é que depois que a gente comprar a passagem da pessoa com deficiência, a gente precisa entrar no site da companhia aérea ou telefonar para a companhia aérea ou ir à loja de venda de passagem da companhia aérea. Isso não é válido para site de busca de passagem, ok, gente? A gente só consegue o desconto diretamente com a companhia aérea. A gente não consegue desconto com Decolar, Submarino, nada disso. E isso é uma informação muito importante, porque às vezes as pessoas não conseguem desconto exatamente por causa disso. Então, compramos a passagem para pessoa com deficiência, aí a gente vai entrar em contato com a companhia aérea para saber os procedimentos. Nós temos o direito ao desconto para o acompanhante. Tem que explicar isso muito bem explicadinho para não ficar parecendo em momento nenhum que o desconto é para a pessoa com deficiência. O desconto é para o acompanhante, mas a lei diz exclusivamente que o desconto é no mínimo de 80%, que as taxas aeroportuárias devem ser pagas e que o desconto só é devido se a pessoa com deficiência não tiver condições de viajar sozinha. Ela não diz mais nada. Então, cada companhia aérea vai operacionalizar isso da forma como ela achar mais conveniente. De modo geral, você vai baixar pelo site ou a companhia aérea vai te encaminhar um formulário que deve ser levado ao médico para ser preenchido pelo médico, incluindo o CID da criança ou do adulto,
que não tem condições de viajar sozinho. E a partir disso, a companhia aérea vai avaliar e dizer se concorda ou não. E aí a gente começa a ter uma série de circunstâncias que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, é melhor a gente fazer isso com muita antecedência. Não façam isso em cima da hora. Porque às vezes, e muitas vezes, a companhia aérea nega o desconto quando é criança. Eu tenho visto o desconto ser negado com muita frequência. E isso provavelmente porque não é permitido que crianças menores de 5 anos de idade viajem sozinhas. Como não é permitido que crianças abaixo de 5 anos viajem sozinhas, se a criança com deficiência tiver menos do que 5 anos de idade, a companhia aérea pode entender que ela não tem direito ao desconto, uma vez que mesmo que ela não tivesse uma deficiência, ela não poderia viajar sozinha de fato, ok? Essa é uma questão. De toda maneira, eu quero passar para vocês o número da lei. Tá lá no meu blog também, ok? Mas é importante que vocês saibam que isso tudo está na resolução da ANAC número 280. Porque como eu tô dizendo para vocês, é bom que a gente baixe essa resolução para o nosso celular. Como também hoje eu conversei com a Luana disse que todas as vezes que ela telefona para a companhia aérea, ela já fala da resolução, já fala que ela tá com a resolução em mãos, porque eles vão se fazer de desentendidos, mas quando você demonstrar que você conhece a resolução, você tem muito mais chance de conseguir o desconto. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa a respeito desse desconto para poder a gente passar para o outro desconto. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta de vocês. Tá ok a conexão, gente? Gerlane, se a pessoa com deficiência não necessitar de ajuda, ela não tem direito ao desconto do acompanhante, ok? É isso, o desconto é só para o acompanhante quando a pessoa com deficiência não consegue suprir as suas necessidades fisiológicas sozinha. Nem é qualquer necessidade, são as necessidades fisiológicas. Se virar dentro do toalete, se alimentar sozinha ou compreender as orientações que são repassadas, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Luciene tá perguntando se não seria importante, só um minuto, se não seria importante ter um prazo maior, Luciene, esse não é o assunto da nossa live, a gente vai deixar para conversar sobre isso outro dia, tá? Obrigada, Lelê, obrigada. Deixa eu ver se tem alguma pergunta sobre desconto, tá, gente? O tema é desconto. Para assegurar, eu compro a passagem aérea via telefone da companhia aérea. Essa é a Denise. E já falo da passagem que vou comprar tentando desconto e peço para reservar a poltrona ao lado. Isso, Denise, é o ideal. Agora, você tem direito pela lei, você tem direito à poltrona ao lado. Foi ótimo você ter falado isso, porque é uma coisa que eu preciso frisar aqui. Se a pessoa com deficiência necessita do acompanhante, e isso tá lá no formulário MEDIF ou FREMEC que ela preencheu, então a lei garante que o acompanhante deve estar na poltrona ao lado, porque senão, o que adianta um acompanhante, né? Já aconteceu comigo, por exemplo, eu viajo muito sozinha, mas cada vez menos eu tenho condições de viajar sozinha. Eu tenho precisado cada vez mais de acompanhantes, principalmente para viagem internacional, porque a viagem internacional ela é muito mais penosa para pessoa com deficiência, até pela quantidade de horas que um voo demora, né? Então, já teve ocasião de viajar com acompanhante e minha acompanhante está lá do outro lado da aeronave. E aí, como eu não tinha formulário nem nada, eu pedi à comissária
para ver se a gente conseguia ficar juntas. E aí a comissária conseguiu que o passageiro ao lado trocasse de lugar conosco. Mas então, se a pessoa precisa, é o caso de pegar o formulário, mesmo que não precisar do desconto, tá? Mas é melhor preencher esse formulário, pedir o médico para poder colocar o CID, para que o acompanhante vá ao lado, tá bom? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui a respeito disso, para eu poder passar para frente, tá ok? Gente, coraçõezinhos, por favor, pro Instagram divulgar a minha live, tá bom? Vocês estão esquecendo dos coraçõezinhos hoje, por favor, cliquem aí nos coraçõezinhos. Grazi, esse desconto é para qualquer classe, não tá na lei que seja para uma classe específica. Então, você pode ser classe executiva sim, tá ok? Obrigada pelos coraçõezinhos, gente. Posso passar para frente ou vocês ainda têm alguma dúvida sobre esse desconto? Ficou claro que o trecho inteiro tem que ser operado pela mesma companhia aérea, né? Mesmo que sejam companhias parceiras, mas a passagem tem que ser comprada para a viagem inteira, não pode ser separada não, tem que ser toda de uma vez, tá certo? Bom, acho que vocês não têm mais dúvidas sobre isso, não? Boa noite, César. Eu vou passar então para o desconto na bagagem. Muita gente não sabe que a pessoa com deficiência também tem direito a desconto na bagagem. Então, vamos falar sobre isso também. Vocês sabem que hoje em dia as companhias aéreas estão cobrando para a gente até respirar, né? Um lanchinho, tudo. E estão cobrando também pela bagagem. Quando eu viajo, gente, eu prefiro levar o mínimo de bagagem possível para poder embarcar com aquela mala que não precisa ser despachada, que pesa até 10 quilos. Mas se você vai fazer uma viagem maior, ou se você vai fazer uma viagem internacional, ou se você precisa carregar muita coisa, sei lá, de repente precisa carregar muitas fraldas, precisa carregar reserva para cateterismo. Vou abrir um parêntese aqui, embora esse não seja o assunto da live. Mas é tão importante que eu vou abrir esse parêntese. Tudo que você não pode perder, você precisa levar dentro da sua mochila. Porque se você despachar a bagagem e a sua bagagem for extraviada, você corre o risco de nunca mais ter aquilo de volta. Então, medicamento é sempre na sua mochila de mão. Naquela bolsa, de preferência até na pochete, que vai junto, grudada no seu corpo, para não correr risco de você esquecer em lugar nenhum. Medicamento não vai na mala em nenhuma hipótese, tá, gente? Porque vai que a bagagem seja extraviada e aí no destino você precisa de receita para comprar esse medicamento. Se for fora do país, pode ser muito complicado, tá bom? Não se esqueçam disso. Então tá, quando você viaja com aquela mala pequena e a bagagem pesa até 10 quilos, você pode levar essa mala dentro da aeronave sem pagar bagagem. No Brasil, dentro do Brasil. É preciso que a gente sempre leia nos sites das companhias aéreas quando forem internacionais e ficar atenta à mudança na legislação, porque acontece da legislação mudar, né, gente? Por isso que, voltando ao assunto anterior, que a gente falou do desconto para o acompanhante, sempre, gente, sempre telefonem para a companhia aérea para perguntar o procedimento. Viagem é um sonho que a gente está realizando, a gente não pode correr o risco de dar errado, não. O que não der certo não foi por culpa da gente, mas a gente tem que cuidar daquilo que a gente pode monitorar, né? E então vamos aqui para o desconto na bagagem. Então, você pode entrar com essa bagagem de mão aqui no Brasil, você pode entrar com uma mochila, mais uma mala pesando até 10 quilos. Quando a gente chega na aeronave, é muito comum os funcionários perguntarem se a gente quer despachar sem custo.
E aí, se você quiser despachar, para você não ter trabalho com aquilo, você despacha. Já aconteceu comigo inúmeras vezes de, na hora de fazer o check-in, a funcionária falar assim comigo. Mesmo quando eu faço o check-in virtual, eu passo na funcionária do check-in para poder garantir que o meu assento vai ser na primeira fileira. E aí ela me pergunta, vamos despachar a bagagem? Aí eu respondo, não, eu não paguei para despachar a bagagem. Na maioria das vezes ela responde, pode despachar, não precisa pagar nada. Isso porque às vezes a aeronave não está muito cheia nem nada. Então, se a sua bagagem pesar até 10 quilos, de modo geral você vai poder despachar sem pagar nada, ok? Mas isso não é garantido, tá bom, gente? Isso também é uma forma de você economizar dinheiro. A pessoa com deficiência, ela pode levar na viagem o próprio equipamento, o equipamento que ela usa para locomoção, sem ter que pagar nada por ele. Sem ter que pagar excesso de bagagem. Então, você pode levar uma mochila, mais uma bagagem até 10 quilos, mais o seu equipamento de locomoção sem pagar nada a mais pela bagagem. Mais uma vez, em viagens nacionais. Mas, Laura, e se eu for viajar com uma cadeira de rodas mais as muletas? Bom, nunca me cobraram por isso, ok? Mas, de acordo com a lei, eu vou ler exatamente aqui. Bom, você não despacha o quê, Grazi? Você tá falando que não despacha, morre de medo de perder com a cadeira, já quebraram uma cadeira, sim, ok, de vez em quando acontece mesmo, por isso que a gente tem que saber os nossos direitos. A lei diz o seguinte, gente, a resolução da ANAC: bengalas, muletas, andadores e outras ajudas técnicas empregadas para a locomoção de passageiros que necessitam de atendimento especial devem ser transportadas gratuitamente na cabine da aeronave ou no compartimento de bagagem, compartimento de bagagem, limitadas a uma peça por usuário. Mas as companhias aéreas, quando eu usava muleta, nunca me cobraram para levar a cadeira de rodas mais as muletas. De modo geral, não cobram. Cadeira motorizada não entra no avião, Laércio, não entra. A cadeira motorizada, ela é despachada no check-in. No check-in, você já passa para a cadeira do aeroporto, e aí na cadeira do aeroporto da companhia aérea é que você vai ser direcionado, tá bom? Então, isso, mas isso depende do aeroporto, da companhia aérea, depende de uma série de circunstâncias. Eu já vi pessoa dizendo que conseguiu ficar na cadeira motorizada até o momento do embarque e aí que ela passou para a cadeira de rodas manual da companhia aérea, ok? Então, na cabine da aeronave, as nossas muletas vão, mas elas vão lá em cima no compartimento de bagagem, por questões de segurança, porque elas não podem se soltar. Agora, quando você precisar levar mais de uma ajuda técnica e o peso ultrapassar o limite da franquia de bagagem, aí o excesso é que vai ter desconto, tá bom, gente? Aí a pessoa com deficiência tem direito a um desconto de 80% no valor da bagagem extra, quando for ajuda técnica. Não é mala, não é presentinho que a gente comprar, não é nada disso, tá certo?
A Grazi e a Luana estão dizendo que conseguiram ficar na cadeira motorizada até o embarque. Que bom, gente, muito melhor dessa forma, né? Porque não tem nada mais desconfortável do que tirar a gente da cadeira de rodas da gente, que é sob medida, que a gente já conhece, que a gente dá conta de operar e colocar a gente na cadeira de rodas. Então é bom saber disso, viu, meninas? Que vocês conseguiram ir até a porta da aeronave. E aí, provavelmente, vocês passaram para uma cadeira de transbordo, né? Então, gente, ficou claro quando é que tem desconto na ajuda técnica? O que então é ajuda técnica? Você tem um equipamento que você precisa dele e deu excesso de bagagem. Para poder saber se deu excesso de bagagem, na hora de comprar a passagem aérea, você precisa ler qual que é a franquia de bagagem. Se você compra a passagem na promoção, a franquia de bagagem é uma. Se comprar a passagem... Tem várias categorias de passagem. No mesmo voo, mesmo que não são classes diferentes. São categorias de passagem. Ali é que vai estar registrada a franquia de bagagem. Ou você também pode comprar a franquia de bagagem. Quantos quilos de bagagem que você pode transportar. Mas se eu preciso do equipamento para minha locomoção, vamos supor que eu preciso levar 2 cadeiras de rodas. Aí, a segunda ajuda técnica, se ultrapassar a franquia de bagagem, eu tenho direito a um desconto de 80%. Isso ficou claro? Vou olhar aqui as perguntas de novo, tá bom? Deixa eu ver. O Kit Livre conta como bagagem extra? Ô, Marcos, eu não sei te responder isso. Não sei. Eu acredito que não, porque ele está motorizando a sua cadeira, ele está acoplado à sua cadeira. Ele não vai poder ser guardado dentro da aeronave, provavelmente, por causa do motor. É sempre bom você viajar no manual vem escrito o tipo de bateria que é usado, e aí eles fazem questão de saber o tipo de bateria, porque são só determinados tipos que podem embarcar, né? Mesmo que for pro porão, e aí precisa saber eu não sei o termo técnico disso, sabe? Mas vamos supor que seja uma bateria de lítio. Precisa saber a quantidade de lítio, sei lá, não sei o nome técnico disso, né? Não é voltagem, não é amperagem, mas precisa saber isso para poder saber se pode transportar dentro da aeronave. Eu já viajei, por exemplo, com aquele motorzinho Smart Drive. Teve uma época que me deixavam transportado e ele não era computado para fim de franquia de bagagem. Então, por isso que eu acho que o Kit Livre também não vai contar. Mas depois, com uma nova legislação sobre baterias, aí já não me deixaram mais guardar dentro da aeronave. Porém, eu acredito que você pode viajar tranquilamente, que não vai contar com bagagem extra, desde que você chegue com ele acoplado, tudo direitinho. E aí vão te perguntar, tem bateria na sua cadeira? Lógico que tem, porque estão te vendo lá andando com o negócio. E aí vão te pedir para desconectar e para poder despachar, ok? Mas acredito que não vai contar com bagagem extra não, embora eu não tenha essa experiência. Vamos ver mais perguntas. Levo cadeira motorizada que vai pro bagageiro e o andador na aeronave, ok. Que bom que você tá amando a live, Gelane. Obrigada, viu? Ok. Parece que não tem mais perguntas sobre isso, não. Então, gente, mais uma vez, para vocês se informarem e carregarem no seu celular, anotem aí, resolução número 280 da ANAC. Tem lá no blog Cadeira Voadora para baixar no post sobre os nossos direitos em viagem aérea, o que fazer se os nossos direitos forem desrespeitados. Lembrando
que eu já fiz uma live sobre este assunto com o Thiago Elton, que é advogado, o que fazer se os nossos direitos forem desrespeitados, e tem um post inteiro sobre isso lá na Cadeira Voadora, tem a resolução da ANAC para poder baixar. Mas ficou claro para vocês? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre alguma coisa da live de hoje que não tenha ficado claro? Sobre desconto na bagagem e sobre desconto na compra da passagem? Ou tá tudo ok? Tá tudo ok? Sobre o Fremec, Eduardo, tem companhia aérea que pede uma etiqueta específica na bateria mostrando que é permitido no transporte aéreo. Não precisa ter uma etiqueta, sabe, Marcos? É só você levar o manual da cadeira. Por exemplo, no meu Smart Drive, vinha, o próprio fabricante mandava para o operador aéreo um avisozinho dizendo todas as características da bateria. Então eu carregava isso comigo para todo lado, sabe? Para poder não correr nenhum risco. Basta você carregar isso. Muitas vezes tem até online. Tudo ok, né, gente? Gente, então é isso. Eu vou encerrar a live. Quem quiser, eu tô com alguns problemas para disponibilizar os e-books para vocês, porque eu ainda não tenho uma coisa que se chama landing page para poder hospedar esses e-books. Então, caso vocês queiram receber esses e-books, só deixa uma mensagem direta para mim, não deixa aqui não, porque na hora que eu baixo a live, às vezes os comentários desaparecem e eu perco o e-mail e o telefone de vocês, tá? Deixa mensagem direta para mim ou através de e-mail dizendo que vocês querem receber os e-books. Eu tô devendo e-books para vocês. Até agora eu só publiquei um, mas eu vou fazer os outros com tudo que ficou dito nas lives, tá bom? E aí vocês mandem o e-mail de vocês para mim, que eu mando os e-books todos para vocês quando eles estiverem prontos, tá bom? Manda por mensagem direta ou pro e-mail contato@lauramartins.net. Deixa eu ver aqui mais pergunta. Minha dúvida. Às vezes que precisei comprar passagem, próxima data do voo, e aí não tem passagem com bom preço. Sim, então, eu não tô entendendo. Aline Carvalho, esse foi o assunto da live passada, né? Você pode ver tudo lá no YouTube, tá? No YouTube da Cadeira Voadora. O ideal é comprar com antecedência, viu, gente? E aí, na live da semana passada, eu expliquei tudo direitinho como que a gente faz para baixar o valor da passagem aérea. Deixa eu ver. Artigo 22 da resolução diz que pode ir até a porta da aeronave. Ai, ótimo, Grazi. Obrigada, viu? Obrigada a você, Eduardo, pela presença. E Wesley. Gente, eu acho que é isso. Eu estou à disposição de vocês. Todas as vezes que vocês tiverem perguntas, vocês podem me encaminhar por mensagem direta ou por e-mail, ou deixar nos comentários dos posts no blog, inclusive sugerindo as próximas lives. Como vocês sabem, são 7 lives sobre acessibilidade nas viagens. Essa é a terceira live. Tanto no blog quanto no YouTube, eu estou colocando tudo que eu estou falando aqui nas lives, tá bom? Muito, muito obrigada pela presença de vocês, pelas mensagens, pelos coraçõezinhos, e até terça que vem às 20h30 com a continuação desse assunto. E se vocês quiserem, vocês também podem deixar sugestões sobre a live da semana que vem, tá bom? Beijo, obrigada!